Olhar só para o número de vendas é suficiente? O que importa para avaliar a eficácia das vendas e gerar previsibilidade? Neste episódio vou falar de métricas de vendas que nos podem ajudar a elevar o nosso potencial de vendas e a termos mais controle sobre o resultado final. Olá Business Lovers, meu nome é André Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá, Business Lovers, como estão? Tudo bem? Já estamos aqui no início de Abril. Hoje volto aqui a trazer um tema de vendas, que são sempre daqueles temas pedidos e que são mais ouvidos. E não só falar de vendas assim no geral, mas efetivamente falar aqui de métricas, KPIs, a analisar nas vendas, tal como no episódio 37, recente, que eu falei de métricas de marketing. Hoje trago um episódio sobre algumas métricas de vendas, não é? É claro que não se esgota naquilo que eu digo, naqueles que eu falo aqui. Estes são alguns que eu acho que são importantes, mas depois deve ser adaptado a cada organização, também aos dados que conseguem obter, não é? Sendo que esse não deveria ser uma premissa errada para começar, porque à partida, com o sistema certo, nós conseguimos encontrar os dados que quisermos, não é? Uma forma de ter um registro deles. Ou em grande parte das coisas. Pronto. Depois, então, em questão de dados e KPIs de vendas, o que eu noto nas PMEs portuguesas é que temos dois grandes problemas. Das duas, uma. Ou não temos dados nenhuns, ou temos demasiados dados e nem sabemos muito bem onde nos focar e o que fazer com eles. O que não nos auxilia no bom, que é ter dados claros que nos podem ajudar a tomar decisões, não é? Se nós tivermos a olhar para tudo, de repente não sabemos o que fazer com aquilo. Depois, escolhi também, à semelhança do outro episódio das métricas de marketing, escolhi 5 métricas para a área de vendas. Então começamos já pela métrica número 1, que é o crescimento das vendas. Basicamente, crescimento, não é? Esperemos nós que seja em crescimento, não é? Mas a variação das vendas, acompanhar a variação das vendas. Primeiro de tudo, há que acompanhar o volume de vendas, é isso que eu quero dizer. O negócio vive de fluxo de caixa e para garantir esse fluxo de caixa tem que se gerar vendas. Nada acontece numa empresa até que uma venda exista. E há muitas estigmas muitas vezes das vendas, mas é verdade, se não houver vendas, o resto da empresa não interessa para nada. Eu nem sempre tive esta leitura das coisas, mas é mais por da verdades. Tem que haver uma venda para que haja necessidade de ter os outros departamentos na empresa, não é? Se vamos estar a produzir para quê? Para stock? Vamos estar a fazer o quê, não é? Então, devemos analisar esta métrica mensalmente num dashboard relativo às vendas, da forma como nós olhamos para onde nós apresentamos, não é? Os nossos dados sobre as vendas. E como ainda há pouco também eu falo muito disto, aquilo em que colocamos a nossa atenção expande-se, não é? Por isso, o que acontece quando estamos de olho nas vendas e quando não estamos? Se olharmos para os registros de vendas, podemos identificar problemas e tendências, não é? Podemos estabelecer metas de vendas realistas e ambiciosas ao mesmo tempo, que motivem a equipa de vendas e assegurem o alinhamento dos seus esforços com as expectativas da empresa. Devemos analisar as vendas em número absoluto e sob a forma de variação, ou seja, em percentagem, como eu estava a dizer, idealmente crescimento, mas aqui verificar a alteração entre meses, por exemplo. 2. Oportunidade de vendas. E então o que é isto, a oportunidade de vendas? Esta métrica permite-nos calcular o valor estimado de vendas de uma lead baseada na probabilidade da mesma vir a ser fechada. Ou seja, de se tornar efetivamente um cliente, de nós estabelecermos aqui uma venda. Os prospectos devem ser classificados em estágios do nosso dashboard de oportunidades de vendas e assignados a uma percentagem de sucesso de que confiança colocamos naquele contacto. Esta métrica acaba por organizar os prospectos baseados no valor da oportunidade e na probabilidade do negócio ser fechado. Para calcularmos a oportunidade de vendas, devemos multiplicar o valor potencial da venda pela probabilidade de fecho da mesma. E o que é que garantimos com isto? Que os esforços serão feitos no sentido certo, ou seja, no sentido de ter a melhor faturação garantida, ou seja, de ir atrás das oportunidades valiosas, não é? Nós aqui já estamos a ter em consideração duas coisas: o valor que cada uma representa
e a probabilidade de vir a fechar, porque no limite nós podemos ter algumas que o valor é muito alto, mas a probabilidade de vir a fechar é pouca. E isto infelizmente já me aconteceu, não é? De andar atrás, porque nós vemos que o valor potencial da venda é enorme e andar atrás daquilo, não é? Que deixa-se fazer tudo, porque basicamente aquilo parece, não é? Quick win. Nós vamos basicamente pôr o nosso esforço tudo naquilo. Mas se nós, calhar, tivéssemos pensado antes na probabilidade de sucesso de vir a fechar, não é? Acabamos por, ou das coisas darem certo, ou do negócio perpetuar, acabamos por perceber que afinal foi tempo perdido, não é? Então é muito importante nós balancearmos aqui essas duas coisas. O valor que cada venda pode aportar e a probabilidade de vir a ser fechada, do negócio vir a ser concretizado e de efetivamente isso se tornar em fluxo de caixa. Analisar o valor global de oportunidades de vendas indica-nos o caminho, basicamente. Se o valor da oportunidade de vendas nos indica crescimento, tendencialmente teremos a ter mais vendas, enquanto que um decréscimo indica-nos que devemos ir atrás de mais vendas e aumentar o foco de esforço para aumentar esse valor. Ou seja, imaginemos, nós estamos a fazer uma leitura num mês, num semestre, num trimestre, whatever, não é? E nós, se tivermos dados históricos, nós sabemos, ok, nós, por exemplo, no mês passado tivemos um volume de vendas de X, não é? E o valor global das oportunidades era de Y. Ok, se eu estou muito abaixo de Y, quer dizer que eu à partida não vou chegar àquele valor de vendas, não é? Se as minhas oportunidades de vendas já por si são menores, então isso quer dizer que se calhar vamos ter que mudar uma estratégia, colocar mais força aí, perceber onde é que está o seu problema para poder atuar e resolver e chegar ao valor de vendas esperadas. Então isso já nos dá um prognóstico daquilo que poderá vir a ser o nosso fecho de vendas. Acreditem que isto foi das coisas mais importantes que eu comecei a olhar em termos de vendas. Não só porque olhar para o resultado, ok, mas já passou, não é? Olhar para o resultado é uma coisa que já passou. E agora, okay, vamos atuar sobre isto, tudo bem. Mas se nós podemos atuar antecipadamente, tanto quanto melhor, não é? Nós já sabermos que, ok, estamos abaixo da média, o que é que nós temos de fazer agora para chegarmos a isso, não é? É sempre melhor nós temos mais oportunidades de vendas, quanto muito o que pode acontecer é a nossa taxa de conversão ser pior, não é? Mas a partir de mantendo tudo igual, não é? A partir de mais oportunidades de vendas, darão sempre mais vendas. 3. Taxa de upsell. Já sabemos que o caminho da lucratividade está mais relacionado com vender mais aos meus clientes, aos meus atuais clientes, do que procurar novos. Ainda mais se conseguimos vender produtos ou serviços que são mais caros, ou seja, fazer upsell. E o que é isto do upsell? Não é? É a técnica de conseguirmos vender produtos ou serviços mais caros aos clientes atuais. Como é que nós podemos fazer um upsell? Várias formas, não é? Por exemplo, upgrade para um serviço melhor, um produto com maior qualidade ou com mais características, vender acessórios ou produtos e serviços complementares. Exemplo, a banca é muito bom nisto, não é? A pessoa vai lá fazer um crédito qualquer, imaginemos um crédito de habitação, não é? Que são aqui os melhores negócios do banco. E, juntamente com o crédito, já vendem um seguro, já vendem um crédito ao consumo para modelar a casa, já vendem tudo e mais alguma coisa, não é? Quer dizer, nesse caso até estamos a falar de cross-sell, não é? Mas, às vezes, nós podemos, lá está, vender produtos ou serviços que são complementares, mas são mais caros, não é? E assim, em rigor, acaba por aumentar na mesma o ticket médio, não é? O valor médio da venda do cliente. Por exemplo, sei lá, prolongamento das garantias, a pessoa só vai à espera de comprar um telemóvel, mas entretanto o telemóvel é caro e começa a pensar duas vezes e dão-lhe a possibilidade de prolongar a garantia, um seguro, não é? E acaba por aumentar o valor médio de transação. Mas o verdadeiro upsell é quando efetivamente sei lá, a pessoa vai só comprar, pensar a tu comprar, sei lá, uma torradeira e de repente já sai uma torradeira simples, fazer tosta mista, já sai lá com um grelhador XPTO que também é torradeira e tudo mais, não é? Isso seria talvez a melhor definição o melhor exemplo para um upsell.
Então, a técnica de upsell é muito importante na maximização do lucro por cliente, até porque é também muito mais fácil de convencer alguém que já comprou algo nosso, né? Desde que a experiência tenha sido positiva, como é óbvio. Os esforços de convencer essa pessoa são muito menores do que convencer alguém que nunca comprou o nosso produto, né? Essa pessoa já está de alguma forma familiarizada com o nosso serviço, com o nosso produto, com a nossa marca. Então a barreira de entrada é muito menor. Se a barreira de entrada é muito menor, tendencialmente a venda faz de uma forma muito mais fácil, inclusive para produtos com um ticket maior. Depois, para saber a taxa de conversão no upsell, temos de saber a quantos clientes foi oferecida essa oportunidade de upsell e quantos efetivamente optaram por ela. Okay? Passamos o valor, a percentagem, para ter uma melhor leitura desta métrica. Depois, número 4, taxa de fecho, ou no inglês, close ratio. Então, o que é aqui a taxa de fecho? Basicamente, é o número de propostas aceites sobre um determinado número de propostas enviadas. Por exemplo, se enviámos 10 propostas no mês passado e 5 foram fechadas, nós temos uma taxa de fecho de 50%, não é? Uma lógica aqui das taxas de conversão. É importante analisar a taxa de fecho face ao benchmark do mercado, por exemplo, no nosso setor, ainda, embora isso possa não ir muito de encontro ao benchmark, não é? É daqui dependendo dos negócios, pode ligar muito da persona que está a comprar de nós, pode mudar pela localização, etc. Mas pronto, é sempre bom fazer essa análise e tentar perceber no mercado qual será o nosso mais parecido e equiparável, não é? E analisar face a esse. Analisar relativamente ao nosso histórico e aos nossos objetivos, não é? Que definimos no início do ano para vendas e nomeadamente para esta métrica de taxa de fecho que também deve ser definida. Em vendas é extremamente importante a eficácia da equipa de vendas e a previsibilidade da faturação. A taxa de fecho é um ponto em que temos a interseção entre o marketing e as vendas. Se por sua vez o marketing trata de angariar leads, não é? De ter leads de qualidade, as vendas devem qualificá-las e fechá-las em vendas. Uma coisa que acontece muitas vezes no marketing e vendas é eles estarem desalinhados, não é? Porque o marketing pode estar todo contente porque conseguiu o número de leads pretendido, no entanto, a equipa de vendas não está satisfeita porque não são leads de qualidade, não é? E a taxa de fecho tende a baixar. Se nós alinharmos ambas as equipas a trabalhar na taxa de fecho de vendas, ambas as equipas confluem para o objetivo geral da empresa, que é mais vendas, não é? E realmente o que importa é a taxa de fecho, porque temos muita leads que depois não conseguimos fechar, não interessa muito, não é? Só dá trabalho, só dá esforço, só faz com que trabalhemos mais, ficamos mais cansados e produzamos menos. Em vez de termos uma visão fragmentada, passamos a ter uma visão única, não é? Focada na qualidade e nos resultados que realmente importam, as vendas. Então, como é que devemos calcular a taxa de fecho? É fácil, não é? Tal como todas as outras contas que tivemos aqui, isto são contas simples de aritmética que aprendemos na escola primária, que é basicamente dividir o número de vendas fechadas por número total de leads, para termos o valor em percentagem. Podemos calcular os closing ratios ou taxas de fecho por vendedor, por equipa de vendas, por ano, por mês. Basicamente o que for mais interessante para nós analisar no ponto de vista da nossa organização. Analisar esta métrica de perto ajuda-nos a perceber problemas que podem não estar logo à vista. Como este que eu falei aqui, em que há muitas leads, mas depois não há o fecho, não é? Se nós conseguirmos depois olhar por um mês, ou por uma equipa de vendas, por uma pessoa, por um vendedor, nós conseguimos perceber se o problema está localizado, se é geral, se foi de alguma comunicação diferente, o que é que se fez diferente, não é? Por isso que é importante ter números de alguma forma específicos. E o problema, lá está, pode ser qualquer coisa, má qualificação de leads, menos quantidade de leads geradas, não é? Também se eu tenho menos leads, se a minha taxa de fecho for a mesma, eu acabo por ter menos vendas geradas. Propostas enviadas a prospectos que não são interessantes, baixa de eficiência da equipa de vendas ou marketing, entre outros.
5. Tempo médio de resposta. Então, aqui é a última métrica que eu vou falar. O tempo médio de resposta mede o tempo entre o cliente fazer um contacto e o tempo de resposta ao mesmo. E a maior parte das pessoas perguntarão, mas porquê é que isto é importante medir, não é? Parece que não é algo assim direto, de resultado direto, mas a maior fonte de desagrado dos clientes está relacionada com períodos longos de espera por uma resposta. Se um cliente deixa um contacto é porque precisa de alguma coisa, não é? Por isso, é importante que nós respondamos prontamente. De acordo com uma pesquisa nos Estados Unidos, 77% dos clientes dizem que quando as empresas valorizam o tempo deles, é a coisa mais importante que eles têm em consideração num serviço de apoio ao cliente. E, gente, nos Estados Unidos é daqueles países que a gente, diz, eu quero fazer um móvel. Peço 3 ou 4 orçamentos, as pessoas quase que vêm a bater à porta para tirar orçamentos e já estão a tentar ver muita coisa. Nós em Portugal mandamos um pedido de orçamento, nós é que temos que andar atrás. Porque são pessoas muito ocupadas, porque não têm, porque não vi. Esse e-mail existe? Esse geral, qualquer coisa existe? Eu nunca ouvi falar. É do género, parece que vamos encontrar a password que nunca ninguém abriu aquilo. Para ver esse pedido de orçamento. E isto acontece muitas vezes. Muitas vezes que nós pedimos orçamentos de merchandising, de produtos, por exemplo, até para o meu planner, para a gráfica, vocês não têm noção. A dezena de fornecedores que a gente mandou. E depois é do género, como assim? E-mail? Orçamento? Depois eu vejo. Talvez eu vá ver. Talvez não sei quando. E depois, mas então qual é o outro meio de suporte? Eu telefono, mas é só com aquela pessoa e depois aquela pessoa não está. Gente, como é que nós vamos ser competitivos assim? Digam-me. Então, isto é realmente do tempo de resposta. Quem vai mais cedo ganha, não é? Às vezes até podem ser tão bom, mas o cliente fica satisfeito porque tem uma solução, obtém uma resposta. Das piores coisas que podemos fazer é deixar os clientes sem resposta, não é? Os mais altos índices de satisfação dos clientes estão efetivamente relacionados com o tempo de resposta que eles obtêm. Por isso, a meu ver, este é um ponto muito pertinente de analisar e ter em consideração no nosso processo de vendas e pós-vendas. Nós na MKTalent não temos, temos uma regra que no máximo espere 24 horas úteis para que se tenha uma resposta. Okay. E isto é importante definir. É nisto, primordialmente, que nós temos de trabalhar. Porque, quando tal, e lá está, e nós já vemos que somos um país fraquinho nisto, mas quando tal, já vem outro, mais rápido, e ele já lá foi e pronto, já está fechado. Já não precisa de nós. Basicamente é assim. Bom, espero que tenham gostado deste episódio. Foram aqui 5 pontos que eu acho importante que todos analisem nos vossos processos de vendas. Chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Quero desejar também uma excelente Páscoa para todos vocês, cheia de chocolatinhos, de ovos da Páscoa, coelhinhos e tudo mais a que têm direito. Espero que vos tenha sido mesmo útil. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo. Têm as estrelinhas. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá. Stay tuned.